Oi, esse é o terceiro episódio da série de Construindo Meu Negócio do Zero. Eu sou o David, um jovem de 17 anos apaixonado por Jesus e por criar. Hoje é quarta-feira, eu não consegui gravar antes, porém, segunda-feira eu já consegui vender 11 cookies. Minha avó levou lá pro posto, então é semana corrida, é uma semana de adaptação porque eu voltei a estudar, então meus horários estão bem diferentes, não estou conseguindo mais ter tanto tempo livre, porém, uma rotina definida me ajuda a conseguir fazer as coisas melhor. Então, essa semana é uma semana de adaptação, por conta da rotina que voltou ao normal. Então, a partir daqui pra frente eu vou ver como que vai ser. Então, Deus acompanhe e abençoe aí, que tem muita coisa pela frente nessa semana abençoada. Hoje é quinta-feira, essa semana foi muito corrida, voltei às aulas e a gente teve que se adaptar, porque eu creio que você fazer um negócio é você saber se adaptar e conseguir encaixar tudo da melhor maneira. Então, por enquanto, eu vendi os 11 na segunda, foi algo muito bom, muito positivo pra gente. Então, essa semana, provavelmente eu não vou vender mais, porque eu ainda não consegui encaixar a minha rotina especificamente, porque é muita coisa pra fazer. Então, as duas grandes missões dessa semana. Primeira é estudar sobre fluxo de caixa para conseguir gerir melhor o lucro. E a segunda é criar uma rotina fixa e também estudar sobre como dividir melhor o tempo para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, hoje é sábado, dia 31, já tá no final da semana. Porém, hoje que vai meio que começar os trabalhos dessa semana, entre hoje e amanhã, porque eu voltei às aulas, como eu já tinha dito, então foi muito difícil essa semana, não foi uma semana fácil, uma semana muito corrida, é assim que vai ser daqui pra frente. Porém, a gente vai continuar seguindo firme, independente do que acontecer, porque a gente tem um sonho, um plano, e a gente vai colocar em prática, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, como eu tinha dito, a gente tinha duas metas principais para essa semana. A primeira era organizar uma rotina, e a segunda era estudar sobre o fluxo de caixa. Então, na sexta, eu tinha um treino para fazer e meu dia estava bem corrido, então eu aproveitei para fazer meu treino na esteira. Enquanto eu treinava, eu vi os vídeos sobre esses dois temas muito importantes. Então, eu anotei aqui algumas coisas sobre a planilha que eu fiz sobre o fluxo de caixa para controlar melhor o dinheiro, porque quando você está criando um negócio, você precisa ter o controle do dinheiro, porque senão tudo que entra você gasta e você precisa ter um capital de giro, você precisa ter uma reserva ali para que seu negócio continue fluindo e você consiga fazer isso crescer. Então, eu vou falar um pouco aqui de como que está dividido o fluxo de caixa, né? A estratégia de investimento do dinheiro da empresa. Empresa ainda não, mas do negócio. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre como que está o fluxo de caixa, a estratégia financeira do negócio. Então a gente sabe que o lucro é basicamente o que entra menos o que sai, que são os custos. Hoje eu coloquei um custo de R$ 2 por unidade. É algo um pouco abaixo disso, porém para a gente não correr risco, eu coloquei uma margem um pouco acima para não acabar dando nenhum erro. Então a gente considera aí como o custo R$ 2 por unidade. Então o lucro vai de 6 a R$ 8, porque... Não, vai de 7 a R$ 8. Então o lucro vai de 7 a R$ 8, porque às vezes a gente vende por 10, às vezes vende por 9, quando vende com dois juntos, né, que dá R$ 18. Então basicamente o lucro é a entrada menos os custos. Então, basicamente, são 10% para doação, vai para a Missão Vida no Sertão. Inclusive, eu vou deixar o Instagram deles aqui, uma missão muito nobre no Sertão. É uma instituição missionária, né, de pessoas que servem a Deus lá no Sertão. Então, eles dão aula sobre a palavra, seria a escola bíblica. Eles dão aula de matemática, dessas matérias. E também eles fazem um projeto lá muito legal para conseguir suprir a alimentação dessas pessoas que muitas vezes passam por muitas dificuldades, porque a gente sabe que hoje em dia o Brasil, infelizmente, muitas regiões ainda sofrem muita dificuldade, insegurança alimentar, as pessoas não sabem se vão conseguir comer amanhã. Então, que Deus continue abençoando essa missão, tudo isso que eles estão fazendo lá, servindo a Deus, e eu espero que, por mais que seja com pouco, a gente possa ajudar de alguma maneira e fazer a diferença. Então, são 10% para doação, 35% para o negócio, 30%
de caixa livre, que seria o dinheiro que ia sobrar, né? E 15% do investimento. Ou seja, 50% vai para a empresa, fica na empresa, 10% para doação e o resto é o que sobra. E eu faço isso, falo especificamente para você que talvez queira criar um negócio, queira começar algo do zero, possa entender mais ou menos como que funciona, como você deve fazer. Eu não sou especialista nisso, eu vi alguns vídeos no YouTube, pesquisei no ChatGPT, inclusive ele que me ajudou a fazer a planilha. É uma ferramenta muito incrível que a gente tem nas nossas mãos, a gente tem que utilizar da melhor maneira possível, como algo que nos ajude, né? Então, o fluxo de caixa basicamente é o dinheiro que você precisa para que seu negócio continue rodando. Ou seja, se você tem a produção e você só recebe depois de você produzir, que é o que acontece na maior parte dos comerciantes, das pessoas que vendem algo, porque você não faz e já recebe, você vende e demora um pouco para receber do dia que você começa a fazer até o dia que você vende. Então, fluxo de caixa é basicamente o dinheiro que você tem que deixar guardado obrigatoriamente para que você possa comprar novamente ingredientes para continuar fazendo seu negócio rodar. Então, eu defino um fluxo de caixa entre 150 a 250 reais. Eu vou tentar deixar 250, que é algo mais seguro, para a gente ter uma margem boa para conseguir gerir da melhor forma esse dinheiro e continuar o negócio rodando. Além de fazer no sábado os cookies, eu tenho que assar também para o domingo. Porém, a gente vai acertando isso e Deus está no comando de tudo, então a gente sabe que a gente só precisa seguir e saber seguir as ordens de Deus e a forma como Ele vai fazer, porque os planos dele são perfeitos. Então, é basicamente isso. Por exemplo, na segunda, eu iria comprar os ingredientes também. Além disso, e para que a gente possa seguir uma rotina, para que a gente possa conseguir, sabe, fazer tudo que a gente quer, a gente tem que ter uma prioridade. E eu creio que a minha prioridade principal é servir a Deus. Então eu coloquei aqui como prioridade principal fazer a vontade de Deus independente do que eu estiver fazendo. Se eu estiver correndo, que eu não esteja correndo para mim, mas para Deus. Se eu estiver cozinhando, fazendo os cookies, não seja para mim, mas para Deus. Se eu estiver estudando, que seja para Deus, para a honra e glória dele. Então acho que esse é o pilar principal, a coisa mais importante, porque eu não creio numa produtividade pautada somente em, sabe, essas red pill que a gente vê hoje. Eu creio que a produtividade tem que sim glorificar a Deus, então que a gente possa continuar glorificando a Deus com a nossa vida e nos planejando para poder viver de uma maneira melhor, de uma maneira mais equilibrada. Espero que você tenha aprendido algo e que isso te ajude na sua jornada. Agora é o momento da palavra, e Deus colocou algo no meu coração, que está em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso número 25. Então, o contexto que Paulo está falando sobre a igreja, sobre uma corrida com a igreja de Corinto, porque eles estavam inseridos nesse contexto de esporte no geral. Então ele vai falar o seguinte no verso 25: todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles correm por uma coroa corruptível, nós, porém, por uma incorruptível, ou seja, que não pode se corromper. Paulo ele basicamente está falando sobre o motivo pelo qual a igreja de Corinto deve viver. Ou seja, os adversários deles corriam não por uma coroa que seria uma coroa celestial, mas por uma coroa na terra, né? A gente vê aquela acho que é folha de louro que eles davam nas Olimpíadas antigamente, eles corriam por aquilo, ou seja, eles se dedicavam tanto por aquilo. Porém, Paulo está falando que a igreja de Corinto, eles não corriam por aquilo, mas eles corriam por uma coroa celestial, ou seja, por um chamado de Cristo. Então, quando nós olhamos, isso se encaixa muito na nossa vida. Até porque nós não devemos fazer nada do que nós fazemos pelas coisas terrenas, mas por aquelas celestiais. Até porque se você faz algo pelo dinheiro, o dinheiro vai tomar o seu coração. E hoje em dia a gente vê tantas pessoas que são tão ricas, porém que são tão vazias, porque o dinheiro não é aquilo que te preenche, a fama não é aquilo que te preenche, o sucesso não te preenche, o que te preenche verdadeiramente é Jesus. Então, Deus ele chama a gente a encontrar um lugar onde a gente não faça nada pelas coisas terrenas. Ou seja, se você vai montar uma empresa, não faça pelo dinheiro, não faça pelo sucesso, mas faça para transformar uma vida. Se você vai correr, se você vai treinar, se dedicar a algo, não faça pelos resultados, mas faça para, sabe, poder cuidar da sua saúde, poder inspirar outras pessoas, poder fazer diferença no mundo. Porque quando nós entendemos que o que fala em Mateus 6,21, Jesus vai falar que onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Ou seja, aquelas coisas que são importantes para você,
são senhores sobre a sua vida. Então eu sinto lhe dizer, porém se para você o dinheiro, o sucesso é mais importante do que servir a Deus, do que fazer diferença, você está no lugar errado. Você está caminhando para um lugar onde você só vai se sentir cada vez mais vazio, cada vez mais sem propósito, porque não faz sentido você viver somente para acumular dinheiro nessa terra. Mas a única coisa que nós podemos levar depois dessa terra são pessoas, são almas. A única coisa que você pode deixar de valor é fazer diferença na vida de uma pessoa. Jó vai falar que ele veio nu e nu ele voltará, ou seja, nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Nós nascemos sem nada e nós morreremos sem nada, porque nada do que nós temos realmente importa. São coisas que o Senhor nos dá para que a gente possa exercer a obra que Ele tem em nossas vidas. Então a minha oração é para que nós possamos cada dia mais viver não pelas coisas dessa terra, mas pelas coisas celestiais, porque o mundo só vai haver uma mudança quando as pessoas entenderem que elas não devem viver por aquilo que a traça pode corroer, que a ferrugem pode corroer, mas por aquilo que não pode ser corrompido, não pode ser destruído, aquilo que é eterno e aquilo que é celestial. Comprar açúcar mascavo. E uma dica para você que tem algum negócio e tem que cozinhar, confira primeiro se você tem tudo para fazer. Eu tava fazendo e eu vi que não tinha o açúcar, então tô tendo que vir aqui rapidinho comprar, então nunca se esqueça de conferir. E aí, hoje ainda é sábado, a gente começou o dia só com R$100 da segunda-feira, a gente não tinha feito nada. Na real eu tinha feito na quinta-feira uma fornada, uma medida, 16 cookies, eu tinha deixado congelado, e hoje eu fiz mais 16, e eu não esperava vender nada hoje, eu tava esperando, aliás, eu tô faz 3 semanas querendo ir na Paulista ou em algum lugar vender, porém Deus não tá deixando, né, porque vendi antes, então não vai ter como eu ir de novo, porque provavelmente eu vou vender tudo até amanhã. Eu fiz hoje 32, aliás, eu ainda nem terminei de fazer. Eu ainda tenho uns ali que eles estão esfriando para eu colocar dentro do saquinho. E eu já vendi um total de R$128. Vou colocar aqui o nosso saldo, R$228 de faturamento, porém o lucro, eu vou colocar aqui o lucro. Tem que tirar o custo por unidade, né, que eu vou colocar como R$2 mais ou menos. Então a gente tem R$218 de faturamento. Agora nesse meio tempo, entre 1 hora, tipo entre 8 e 9 da noite, eu consegui vender 13 unidades, assim, só o pessoal aqui do prédio. Então, muito grato por tudo que Deus está fazendo, que possa continuar, né, cada vez mais isso venha prosperar e poder continuar fazendo a diferença. Então, acredite que você pode e comece a fazer, porque vale a pena. Você vê, sabe, as pessoas, principalmente as pessoas falando que gostaram dos cookies, é algo que me deixa muito feliz e me motiva a continuar fazendo isso, para poder, sabe, tornar o dia das pessoas melhor. Então é isso, acredite no seu sonho, que você pode, você consegue, e tenha coragem de começar algo novo para poder, né, chegar onde você quer e conquistar os objetivos. Bom dia, hoje é dia 1 de fevereiro, domingo. Eu tô aqui saindo pra treinar. Já com os cookies aqui, tenho 15. Eu vou levar lá para o pessoal da equipe. E se Deus quiser, vai ser um treino maravilhoso. Hoje vai ser minha primeira maratona, vou correr 22 km. Então, acompanhe aí. Eu vi uma frase muito legal essa semana do Walt Disney, o criador da Disney. Ele disse que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se nós tivermos coragem de persegui-los. E foi uma frase que me tocou muito, eu achei muito incrível, porque é muito verdade. Porque a única coisa que define se nós conseguiremos atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, é o empenho que a gente coloca nisso. Então vale a pena se esforçar, vale a pena gastar o seu tempo com aquilo que realmente importa pra você,
que você sonha em conquistar. Porque Deus, ele honra o esforço. Então, que nossos sonhos possam cada dia mais serem perseguidos com muita força de vontade, com muito amor e com muita confiança de que tudo vai dar certo. No shopping agora, vim passear com minha família e hoje a gente conseguiu vender 17 unidades de cookie, tendo um faturamento de R$158 e eu queria tentar e vender em algum lugar, porém não tá dando, glória a Deus por isso. Então a gente vai fechar a semana com isso aqui e acompanhei pra mais que ainda tem mais um pouco, né? Provavelmente ainda vou gravar mais alguma coisa pra fechar o vídeo, mas estou muito feliz e essa semana, a próxima, a gente já vai fazer novos sabores para incrementar e tentar crescer mais o nosso negócio. Para finalizar, mais um episódio, mais uma semana, para a glória de Deus. A gente no total lucrou R$293 essa semana, então foi muito bom. E eu sou muito grato a Deus por tudo que está acontecendo e por tudo aquilo que ainda vai acontecer. Então, esse foi o nosso lucro total desse episódio. A gente no total, desde as 3 semanas, tá com, eu acho que 700 e alguma coisa, R$800, eu acho que R$800 cravado, ou se não, 799, e a gente vai doar R$29,30 para a Missão Vida no Sertão. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E para você que não sabe, um dos meus objetivos com essa série é poder doar para uma instituição. Então eu estou doando para Missão Vida no Sertão, onde eles fazem um trabalho no sertão com as famílias que têm mais necessidade. Eles dão aula de português, de matemática, eles dão aula bíblica e também ajudam essas famílias na alimentação. Então hoje, com o lucro dessa semana, a gente vai doar 10%. Então é isso, espero que você tenha gostado desse episódio. Já segue aí, curte para mais e Deus te abençoe.